Oiê, meus clarificados e clarificadas, especialmente tricolores, mas não só. Estava com saudades de vocês, fiquei um pouquinho sumida aqui do Claramente Tricolor, quadro do canal em que a gente fala do Bahia, sempre de uma perspectiva de uma torcedora do Bahia que mora longe e que sente muito com isso, mas já teve vídeo, inclusive, de PSG, tá? Na Liga dos Campeões, último vídeo no canal, mas para falar de Bahia tinha um tempinho que eu não aparecia por aqui e tem muita coisa pra gente falar dessa partida. Claro, a importância de ter vencido, mas quero falar também aqui de escalação, da postura da equipe, de algumas individualidades. Já dá pra gente tirar algumas conclusões neste momento da temporada, pensar nos desafios para frente. Então tem muita coisa pra gente falar. Vem comigo, já vou pedir para vocês deixarem o like por aqui, porque não custa nada para vocês, super me ajuda esse vídeo para chegar especialmente para mais tricolores e claro, a gente ir aumentando isso daqui. A meta é de 50k até o fim da temporada europeia. Então, tenho certeza que a gente vai bater essa meta, então se inscreve também no canal e comentários por aqui, tô sempre lendo e sempre que dá, comentando com vocês, trocando uma ideia. A comunidade aqui no canal e especialmente no quadro Claramente Tricolor, porque tem um foco muito específico, é muito legal. Então agradeço sempre pra galera engajando e me ajudando por aqui. Atenção, não é exatamente um vídeo de análise sobre o jogo, tá? Sobre o 1-0, sobre exatamente como o Bahia jogou, por quê? E aí é o início do vídeo. Como que eu assisti essa partida, gente? Eu terminei de trabalhar ontem no jogo do PSG, estou gravando esse vídeo na quinta-feira, meia-noite. Eu terminei o que eu tinha para fazer com o jogo. O jogo terminou ali um pouco antes de 11 da noite daqui, né? Lembramos que estamos com 5 horas a mais do que o horário de Brasília, aqui em Paris. O jogo terminou por volta de 11 horas, aí a gente ainda faz depois as entrevistas pós-jogo e etc. E eu preciso ainda gravar um videozinho, não só para TNT, claro, mas também gravei aqui pro meu canal. E na hora que eu voltei pro campo, depois das entrevistas, para começar a gravar esses 2 videozinhos, era exatamente meia-noite. Exatamente a hora que o jogo do Bahia começou para mim. Então eu ainda gravei, quando eu gravei os vídeos, o Bahia já estava jogando, eu não assisti. E cheguei em casa, tipo, 1 da manhã. Então assisti o segundo tempo do Bahia e o primeiro tempo depois eu peguei para ver alguns melhores momentos, vi alguns lances, mas obviamente eu não vou fazer uma análise aqui de uma partida que eu vi somente o segundo tempo e ainda assim bastante cansada depois de um dia inteiro de trabalho. Mas eu acho que tem coisas legais aqui pra gente falar, interessantes, até porque, como tem muito tempo que eu não gravo Claramente Tricolor, acho que tem coisas legais também, interessantes pra gente ir pontuando por aqui. Vamos lá. Primeiro, eu queria destacar um pouco da importância do triunfo no sentido do Bahia e dando check, sabe? A lista, tipo, de coisas a fazer, de coisas a ultrapassar e riscar, porque já passou, e você já conseguiu concluir aquela tarefa, passar de fase no videogame. É um pouco do que o Bahia tá fazendo, especialmente nessa Libertadores. Porque, claro que o fato do Bahia ter feito uma fase eliminatória antes da fase de grupos fez com que nós, torcedores, tivéssemos o quê? Um pouquinho mais de taquicardia, um pouquinho mais de ansiedade, é verdade, mas ao mesmo tempo fez com que o Bahia fosse dando check nos pontinhos ali para evoluir, para amadurecer, para ir aprendendo com o retorno na competição, né? Então, jogar na altitude e ir bem, check. Jogar uma partida com a pressão de precisar vencer para passar para a próxima, check. Sabe? Então, foi dando check nessas coisas e contra o Nacional, acho que tinha esse check, né? Do primeiro jogo fora de casa na fase de grupos, com um estádio cheio, e aí o check aqui é muito de ambiente de Libertadores, porque quando o Bahia fez o segundo jogo eliminatório no Uruguai, não teve, né, eu acho que eu chamei da outra vez o estádio de Monumental e não de Centenário, ou troquei alguma coisa assim, mas enfim,
Quando jogou no Uruguai, não teve um estádio lotado, um clima de Libertadores de torcida nesse sentido, e agora já teve isso, né? Então, mais um check que o Bahia tá dando, e são esses checks, esses objetivos que o Bahia vai passando, que fazem com que a equipe evolua e amadureça. Então, é importante nesse sentido, né? Além, claro, e ainda vamos falar sobre tabela, sobre pontuação e classificação, porque, no fim das contas, o objetivo é classificar e não dar check, né? Mas se você sair dando check nas coisas, você classifica. Enfim. Então, primeiro ponto é esse. O segundo ponto, mais de uma análise geral do que eu vi da partida, é a postura do Bahia e essa maturidade que o Bahia teve com o administrar da partida. É verdade que no segundo tempo, e o primeiro tempo, pelo que eu vi, foi um pouco mais equilibrado, o Bahia teve um pouco menos de criatividade e de ofensividade, né? Foi um pouco menos vertical nesse primeiro tempo. No segundo tempo isso apareceu um pouco mais, e o Bahia, ainda que não tenha, depois do primeiro gol, ido tanto atrás, não ter conseguido criar tanto assim, fez o que tinha que fazer. Fez o que precisava, sabe? A sensação que eu tenho é que os planos, o planejamento do Bahia nessa temporada é tudo muito bem feito, sabe? Assim, a gente pode ter planos que não funcionem, né? A gente pode ter planos que o adversário é melhor, então que, né, é futebol. Não adianta, não é só planejamento e estratégia de jogo que faz você vencer, né? A gente sabe disso. Futebol, inclusive, é maravilhoso por isso. Então, não é isso que vai fazer o Bahia ser campeão da Copa do Brasil, ser campeão da Libertadores, ser campeão do Campeonato Brasileiro. Mas isso faz com que o Bahia, na minha opinião, mostre que está no caminho certo. E eu gosto muito da forma como o Bahia vai planejando muito bem o que tem para fazer. Então eu tenho essa sensação de que é um Bahia que planejou muito bem a partida, de que, ok, talvez a gente não vença isso aqui por 3-0, mas caramba, 1-0, é recuperar 3 pontos, já que no meu primeiro jogo em casa da Libertadores eu não consegui os 3 pontos. Então, o planejamento nesse sentido do Bahia é o que me agrada muito. E assim, gente, não é garantia, repito, não é garantia de título, mas é garantia de que você não vai ter a sensação de ver um Bahia em campo, ao menos por enquanto na temporada, despreparado, né? Que você entra e fala, caramba, a estratégia para essa partida tá toda errada, o planejamento para esse elenco tá todo errado. Eu não tenho essa sensação, não tive ainda essa sensação na temporada do Bahia. E a gente tá vendo um pouco da importância do elenco, né? Do quanto que o Bahia tá conseguindo administrar essa rotação, essa rotatividade do elenco. Antes da gente falar especificamente sobre quem entrou em campo diante do Nacional, só dar um recadinho importante para vocês. Vocês sabem que a KTO é parceiraça aqui do canal, com muita responsabilidade para colocar mais emoção nas partidas. Hoje, por exemplo, para quem está assistindo esse vídeo na quinta-feira, ainda temos o outro jogo do mesmo grupo do Bahia, né, com o Internacional enfrentando o Atlético Nacional. Em vários momentos dessa temporada eu vou errar, tá? Os dois. Vocês fiquem ligados já nisso aí. Então, fica a dica para quem quiser colocar mais emoção lá nessa partida. No final de semana, obviamente, a gente já tem Campeonato Brasileiro de novo. O Bahia joga em casa contra o Mirassol e, olha, boas possibilidades aí de um bom jogo do Bahia, ainda que rode o elenco. Então, corre lá na KTO, é a minha dica, sempre com responsabilidade, somente se você é maior de 18 anos. Não é investimento, hein? É só para colocar aquilo que você pode perder, aquilo que você pode brincar, você coloca lá. Então, a minha dica é a KTO parceiraça aqui do canal. Então, vamos lá. Para falar um pouquinho desse planejamento para o jogo, né? Desse Bahia rodando o elenco. A primeira conclusão que eu quero trazer aqui sobre esse início de temporada, e a gente muitas vezes falou aqui, né? Que em certas partidas, em certos resultados, ainda não dá pra gente tirar a conclusão, porque tá no início da temporada. Agora a gente já começa a tirar algumas conclusões, como, por exemplo,
o que tá ficando claro, eu estou tirando essa conclusão, de que o Ronaldo é o nosso goleiro titular. Ainda acho que o Rogério deve rodar em algum momento, por exemplo, talvez em Copa do Brasil a gente tenha essa rotatividade, mas o Ronaldo ganhou a titularidade nos principais jogos, nas principais competições. O Ronaldo, para mim, é um goleiro que não está numa prateleira absurdamente acima do Marcos Felipe. Acho que o Danilo Fernandes tem um contexto diferente já de fim de carreira. Então, não estou colocando ele tanto no barco aqui nesse sentido. Mas, para mim, o Ronaldo não está num nível muito acima do Marcos Felipe, mas também não está no nível abaixo. Eu acho que são dois goleiros que têm algumas qualidades a mais ou a menos, mas estão mais ou menos na mesma prateleira. A diferença, e aí eu acho que isso é algo que a comissão técnica e o Rogério devem ter avaliado, é de que o Ronaldo tem menos bagagem no Bahia e com isso ele tem menos pressão. E talvez isso faça com que ele tenha algumas atuações mais seguras. O Ronaldo tem mostrado uma certa... É curto ainda, mas tem mostrado uma certa evolução. Acho que o primeiro ou o segundo jogo dele, não lembro exatamente qual que foi, não foi uma atuação tão boa. Teve alguma parte... Foi contra o Inter, gente, que... ele erra uma saída de bola, mas aí logo depois ele salva o Bahia. Acho que foi contra o Inter, sim. Se não, me corrijam aqui. Vocês sabem que minha memória é péssima para essas coisas. Então, acho que tem isso, né? É um goleiro que está evoluindo e que tem... O torcedor tem menos pé atrás com ele, né? Tem menos bagagem, tem menos mágoa. E isso ajuda na confiança, acho que ajuda na evolução dele. E eu imagino que não deve ter sido a única conclusão, mas tenha sido uma das conclusões que o Rogério Ceni tirou com o grupo ali, com os treinamentos, com o dia a dia, coisas que a gente não tem acesso, para decidir, ao menos por enquanto, ao menos a conclusão que eu estou tirando, de que ele é o goleiro titular do Bahia. Tivemos uma escalação com mudanças, né? Quando saiu a escalação, tinha acabado o jogo do PSG e eu olhei, só que eu olhei rápido e fiz assim... Caramba, ok, algumas modificações, Eric ganhou aqui, caramba, quem saiu? Caio Alexandre, eu nem tinha visto que tinha sido o David Duarte que tinha ido pro lugar do Ramos Bingo. E quando eu vi, eu confesso que ali na correria, eu até pensei, caramba, será que teve aqui alguma contusão de alguém? Porque eu não estava, obviamente, conseguindo acompanhar, estava trabalhando no jogo do PSG e não conferi isso, mas foi uma opção. E que partidaça que fez David Duarte, não é mesmo? De vez em quando a gente, assim como eu falei com o Cauli, quando ele faz o gol na Libertadores lá na eliminatórias, que bom que a gente nunca criticou, né? Eu, particularmente, realmente nunca critiquei, porque eu acho que tenho falado pouquíssimo aqui, especialmente do David Duarte, então eu, a menos, sou livre disso aí. Mas, enfim, tá todo mundo na fila para pedir desculpa. Eu não precisei. Mas porque não falei mesmo. Enfim, então, belíssima partida do David Duarte e a importância do elenco estar rendendo. Eu falei aqui que, para mim, o maior desafio desse Bahia na temporada é fazer com que o elenco mantenha as atuações do que a gente considera o time principal. O PSG faz muito isso, né? Trazendo, enfim, aqui um pouquinho para vocês. O Luiz Henrique faz um trabalho de rotatividade e ele diz uma frase, já disse várias vezes, que eu acho muito importante e que eu não sei se o Rogério Ceni já escutou isso, mas eu tenho a sensação que o Rogério tem algum pensamento parecido em relação a isso quando ele administra um elenco que ele gosta, né? Um elenco que ele confia, um elenco que ele realmente tem possibilidades, né? Do que ele acredita. O Luiz Henrique diz o seguinte: eu quero que todos os meus jogadores tenham a sensação ou a expectativa de que eles serão titulares na próxima partida. E isso faz com que esteja todo mundo, assim, com os dentes afiados para estar em campo. Porque são apenas 11 titulares e tem mais jogadores podendo ser titulares do que os 11. Então, quando, por exemplo, o Eric fica no banco e entra e faz uma grande partida, ele deve ficar na cabeça, caramba, no próximo jogo eu sou titular.
Mas aí o Caio Alexandre também vai estar pensando, caramba, eu sou titular do próximo jogo. E aí vem o Ademir, e aí vem o Eric Pulga, e aí pode ser que venha o Kaique em algum momento, e aí vai ser o Arias, vai ser o Gilberto. Todos eles têm a sensação de que eles serão titulares. E isso faz com que todos eles mantenham um nível muito alto. Claro que vão ter jogos que você faz opções táticas, né? Então, por exemplo, o David Duarte, eu entendo que tenha sido uma opção pela altura, né, pela bola aérea, para ser um defensor nesse sentido. Então, tem outras opções, claro, né, mas a sensação é essa, de que o elenco entende que, ok, tem 11 titulares, mas quem entrar vai render e quem entrar pode tomar a vaga de quem tá ficando do lado de fora. Isso é muito bom para você manter a competitividade entre o elenco, é uma forma saudável de você manter todo mundo motivado. Talvez isso tenha feito diferença para o início de temporada do Cauli, que não é perfeita, é um pouco irregular, mas ainda assim já é melhor do que a gente estava vendo antes. O Cauli fez uma boa partida, do que eu vi, contra o Nacional, então é importante nesse sentido, e é importante também para manter fisicamente quem precisa estar descansado quando está 100% fisicamente, quando entra em campo. Para mim, alguns jogadores desse Bahia dependem muito do físico, né? Talvez o Caio Alexandre, para fazer esse grande início de temporada que faz, eu acho que ele precisa disso. O Jean Lucas nem se fala. A gente sabe que o Jean Lucas tem 53 mil pulmões, mas ainda assim, quanto melhor fisicamente ele estiver, mais ele performa. Essa é a minha sensação. E o calendário do Bahia nessa temporada é uma loucura, né? Então, não vai dar para usar o que a gente talvez entenda como os 11 titulares em Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Copa do Nordeste. Não vai dar. Então, o elenco precisa performar, o elenco precisa responder. E neste início de temporada, repito, o planejamento para mim está sendo feito da melhor forma possível, assim, eliminando a maior quantidade de riscos possível, e o elenco está respondendo. O elenco tá perfeito, tá maravilhoso, não precisa de ninguém? Não, né, gente? Claro, a gente sempre encontra coisas a melhorar, né? A gente já falou aqui várias vezes no canal de algumas carências desse elenco. Mas com o que tem, o planejamento tá sendo muito bom, gente. Essa é a minha sensação. Pra gente falar um pouquinho mais aqui da escalação, eu falei do David Duarte, mas o Eric, né, entrou no lugar do Caio Alexandre e fez o papel até um pouquinho diferente, né, um pouco mais recuado, pelo que eu consegui ver. E repito, né, foi um desses jogadores que conseguiu manter. E individualmente, positivamente, a gente precisa, já falei do David Duarte aqui, mas a gente precisa falar do Eric Pulga, que é um jogador que, claro, a gente precisa ver ele numa temporada completa. Tava falando inclusive isso na live do André Henning, hoje mais cedo. A gente viu uma grande temporada dele no ano passado. Eu sei, muita gente, quando eu falei sobre isso, respondeu, claro, mas a temporada dele passada já foi muito boa, já foi uma temporada inteira mais consistente. E eu sei disso, não é à toa que a gente viu, né? E o Bahia viu. Mas, esqueci de pegar água para minha canequinha. Enfim, o Eric Pulga teve desafios na temporada passada numa prateleira abaixo dos desafios que ele está tendo nessa temporada. Então, para mim, o Eric Pulga faz um grandíssimo início de temporada, mas a gente precisa ver ele neste nível de desafio performando da mesma forma. Então, tomara que isso aconteça. Sobre Lúcio Rodrigues, gente, calma, ele é muito jovem, é natural oscilar, o Bahia tá conseguindo compensar ali um momento um pouco mais instável do Lúcio Rodrigues. Acho que tomadas de decisão, finalização, um pouco mais de calma nesses momentos é algo que ele pode ainda evoluir. Então, muita calma nessa hora com o Lúcio Rodrigues. Pra gente falar agora um pouquinho só dos desafios, procurando melhoras, tá, gente? Porque pra mim, assim, o 1-0 fora de casa, com todo esse contexto, é procurar problemas, mas eu vou falar no sentido de procurar melhoras. Pro Bahia dar um passo a mais, por exemplo,
ter ido atrás do segundo gol, ter feito uma margem melhor para não... O Bahia controlou, do que eu vi, o jogo assim, não sofreu muito, né? O Ronaldo não foi localmente acionado, a defesa do Bahia não sofreu loucamente. Mas ter dado um passo a mais, ter ido para um 2-0 e ter corrido um pouco mais atrás disso, pode ser um passo a mais do Bahia, mas que assim, procurando o que melhorar, tá? Porque talvez se este Bahia tivesse feito isso, talvez tivesse tomado um empate. Então, muita calma nessa hora. E por fim, pra gente falar aqui de tabela e de vaga, era muito importante, a gente sabia disso, os 4 primeiros jogos do Bahia, e já temos 4 pontos. Para mim, o Bahia, para garantir a classificação, garantiria e conseguiria isso na primeira parte da tabela. E eu tenho a sensação de que, assim, por mim, Bahia e Internacional ganham tudo e chegam na última rodada, os 2 classificados, só aí indo atrás de posição. E aí, se o Bahia perder, beleza, não é a primeira posição, o que é, pra mim, o Inter é um dos melhores times desse início de temporada, então beleza, se o Bahia perde pro Inter lá no Beira-Rio, mas já tá classificado e garante a segunda posição, eu assino, eu tô ok com isso. É isso, gente, claramente o Tricolor vai ficando por aqui. Não saiam no vídeo sem deixar o like, compartilhe esse vídeo para que mais tricolores cheguem aqui no canal, confere se você tá inscrito e nos comentários eu tô sempre ligada por aqui. Não ativa sininho, essas coisas, para vocês não perderem mais vídeos aqui pro canal. Eu não sei exatamente a agenda nos próximos dias, então por isso fiquem ligados, não só aqui, mas também nas minhas redes sociais, @ClaraAlbuquerque. É isso, gente. Até o próximo vídeo.